Bom, vamos dar início então para mais um encontro virtual do projeto Conexão Mata Atlântica, promovido pelo IBS. Queria agradecer a todos os agricultores do projeto Conexão Mata Atlântica, agradecer a toda a equipe do IBS, a Fundação Florestal, e vamos iniciar então. Hoje nós vamos falar um pouco, pessoal, sobre biofertilizantes. O que são os biofertilizantes que nós falamos tanto? Biofertilizantes, então, são adubos líquidos que podem ser feitos na própria propriedade, pelo agricultor. É uma forma muito interessante da gente estar fazendo adubação ou complementando outros tipos de adubação. No caso, na agricultura orgânica, na agricultura agroecológica, nós utilizamos muito a adubação via solo, né? Adubação sólida de compostagem, né? Com composto orgânico, com calcário, com rocha fosfática e diversos outros insumos. Mas os biofertilizantes também podem trazer uma riqueza muito grande para o sistema e podem ajudar o agricultor a produzir mais com um custo menor. Então vamos lá, os biofertilizantes geralmente são feitos a partir de matérias-primas animais e vegetais, misturando os dois tipos de matéria-prima, animais e vegetais, e eles passam por um processo de fermentação. Esses elementos então passam por um processo de fermentação e depois se tornam um adubo líquido, que são diluídos em água e aplicados pela propriedade. É muito interessante a gente pensar nos biofertilizantes por conta do custo. É um custo muito baixo comparado com os benefícios, né? E os biofertilizantes, eles estão de acordo, né, estão indo de encontro com tudo que nós falamos na agroecologia. Por exemplo, quando nós falamos do solo vivo, né, que no solo tem uma série ali de micro-organismos, uma série de seres que atuam junto com as plantas. Ajudam a disponibilizar nutrientes para as plantas, ajudam a fixar nutrientes no solo. Então, nós estamos falando, desde a primeira live, sobre a importância da matéria orgânica no solo, sobre a importância da microbiologia, da microvida que tem no solo. Nós temos que sempre enxergar o solo, então, como um organismo vivo, ele tem um mundo dentro dele ali. E se a gente pensar, então, na quantidade de micro-organismos que existem numa pequena porção de solo, se nós pegássemos um punhado de terra, tem mais micro-organismos do que pessoas no nosso planeta, em um punhado de terra. E esses são os grandes aliados do agricultor. Os micro-organismos, eles trabalham junto com o agricultor. Se nós pensarmos, então, na adubação química convencional, quais dos insumos que são colocados na adubação química convencional, né, na adubação com agrotóxicos, que ajudam esses seres micro-organismos, né? Esses agrotóxicos, eles matam essa microvida do solo. Então, eles não vão de acordo com o que a gente está dando tanta importância, que é a ação dos micro-organismos no solo, a transformação que eles podem causar. Um dos exemplos da transformação é realmente a decomposição da matéria orgânica, onde eles pegam materiais complexos como folhas, pedaços de galhos e vão transformando esse material até disponibilizarem os nutrientes na forma absorvível para a planta. Então, o agricultor ele tem que estar trabalhando junto com os micro-organismos, não como a agricultura convencional, né, como a agricultura de alto impacto, como a agricultura de alto uso de agrotóxicos faz, onde esses agrotóxicos então matam esses micro-organismos pelo seu tipo de composição, pela origem das moléculas sintéticas, elas acabam fazendo mal para os micro-organismos e não conseguem transformar aquele solo num solo vivo, num solo cheio de vida. Vocês estão cansados de ver aí como que fica o solo
depois de vários plantios convencionais aí ao longo dos anos. Bom, só que isso, pessoal, aconteceu há pouco tempo, né? Essa transformação dos solos para pior, né? Essa degradação dos solos, acontece há 100 anos, desde há 100 anos atrás. Então, nós temos registros aí da agricultura de 15 mil anos atrás. E como que a humanidade sobreviveu tanto tempo da agricultura sem ter esses adubos químicos tóxicos? Com certeza foi com o uso desses adubos orgânicos. Observando qual tipo de adubo orgânico respondia mais nas plantas, né? Como que a adubação era feita a ponto de ter uma produção grande usando só insumos orgânicos, que era o que tinha presente na natureza. Se a gente pensar então no próprio chorume que sai de uma compostagem, no próprio chorume que desce de um processo de compostagem, né? Quando a gente faz a pilha de composto, todo esse material, esse líquido, ele já é um biofertilizante. Quando nós pensamos nos animais, né, quando faz a lavagem de um curral, né, toda essa parte líquida que sai do curral, mistura de urina, mistura de fezes bovina, já é um biofertilizante. Isso são biofertilizantes. E os povos antigos faziam uso desse tipo de material, né, de lodo da beira dos rios, de esterco de animais. Até os resíduos humanos podem ser biofertilizantes. A gente tem o exemplo da fossa séptica biodigestora, onde são tanques que vão acontecendo a fermentação dos resíduos gerados pelos seres humanos, e essa fermentação vai transformando esse material em um biofertilizante. No final, você pode usar esse biofertilizante como fonte de adubação, porque ele já transformou todo aquele material, não tem mais nenhum tipo de micro-organismo maléfico ali. Todos esses micro-organismos que poderiam fazer mal para o ambiente, mal para a gente, já foram transformados, já morreram ali no processo de fermentação. Então, os biofertilizantes, eles fazem com que o agricultor também se conecte de novo com uma adubação mais sadia, uma adubação mais verdadeira, mais orgânica, e com nutrientes que são gerados de uma maneira mais verdadeira, mais natural. É diferente de um insumo gerado, de uma molécula química gerada no laboratório. A gente está fazendo uma molécula feita na própria natureza, transformada pelos próprios micro-organismos. Então, eu trouxe uma foto aqui de alguns biofertilizantes. Olhem só. Essa foto só para exemplificar, né? Então, dentro das bombonas, foi feito então esse processo de fermentação que gerou então esses biofertilizantes. E nós podemos usar vários tipos de receitas. Não existem receitas fixas. Existem receitas que são difundidas, né? Que são receitas que já foram testadas e já foram registradas também para serem disseminadas para os agricultores. Nós vamos trabalhar em cima de uma receita hoje, que é a receita do super magro, que é um biofertilizante já muito conhecido no meio agroecológico, né? E esse fertilizante super magro, então, muito difundido pela CAT, muito difundido pela Emater, por vários órgãos de agricultura orgânica, agricultura agroecológica, e nós vamos trabalhar em cima dessa receita. Essa bombona da direita, né, esse barril da direita com o biofertilizante mais verdinho, é o biofertilizante super magro. E esse da esquerda aqui é uma outra receita baseada em pós de rocha. Nós vamos falar várias receitas aqui, tá, pessoal? E eu também quero disponibilizar para vocês depois esses materiais. Então vamos lá. Vamos começar falando da receita do super magro. Vou colocá-la aqui na tela. Vamos lá. Então essa é a receita do super magro, pessoal. Então nós temos aqui os ingredientes básicos, que são esterco de vaca, água, leite e melaço. Nós temos uma sugestão aqui, que é a receita do super magro,
que é o enriquecimento com os sais minerais, sulfato de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, né? E todos esses aqui, o bórax, cloreto de cálcio. Nesse biofertilizante, nós estamos trabalhando tanto com macronutrientes como micronutrientes. Os micronutrientes vindos desses sais minerais aqui, ó, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, né? Do sulfato de cobre. E nós temos também os ingredientes complementares, farinha de osso, restos de peixe. Todos esses ingredientes, pessoal, eles vão proporcionar para o biofertilizante maior riqueza de alguns tipos de nutrientes. Por exemplo, a farinha de osso, que é rico em cálcio, que é rico em fósforo. Restos de peixe, que tem vários aminoácidos que são rapidamente transformados no solo, muito rico em nitrogênio. O sangue, o fígado, muito rico em ferro. Então, nessas receitas, nós fazemos um processo de biofermentação. Nada mais é do que um biodigestor, pessoal. Então, eu tentei trazer para vocês nessa live, eu gostaria de falar com vocês de uma maneira bem prática, pensando como que seria uma oficina de biofertilizante, né? A oficina de biofertilizante, nós estaremos fazendo o preparo de um biofertilizante. Então eu trouxe para vocês um vídeo do início do preparo de um biofertilizante. Como eu comecei a fazer esse biofertilizante há 3 semanas atrás, então não deu tempo de concluir todo o preparo. Então eu gostaria de mostrar para vocês os primeiros passos desse preparo, desse biofertilizante, que foi baseado nessa receita do Super Magro. Voltando de novo aqui na tela. Nós vamos falar certinho dessa receita depois, tá? Então vamos lá. Olá pessoal, então vamos fazer agora o nosso biofertilizante. O primeiro material que vamos utilizar é a bombona de 200 litros. Outros tamanhos podem ser adaptados, porém o tamanho de 200 litros, a bombona de 200 litros é o mais indicado. Essa bombona precisa de tampa, tá? Uma tampa de preferência com rosca, né, como essa daqui, ou algum outro modelo que vede muito bem. O segredo aqui vai ser a vedação do sistema. Nós vamos precisar fazer nessa tampa também, vamos precisar fazer um escape para o gás que será formado da fermentação. Tá? Esse escape, esse sistema de saída de gás, nada mais é do que uma mangueira acoplada à tampa da bombona. Existem vários modelos, dá para fazer de várias formas. Essa daqui, ela já vinha com uma tampinha aqui, ó. Tá? Essa tampinha aqui. Então a gente só furou a tampinha, colocou a mangueira. Depois eu vou precisar fazer uma vedação aqui com um Durepox ou algum tipo de cera ou um silicone, né? Então esse é o primeiro material que nós precisamos ter. A bombona. Esse vai ser o nosso biodigestor, pessoal. Isso aqui nada mais é do que um biodigestor. Eu vou mostrar para vocês agora os outros ingredientes que estaremos usando. Pessoal, então vamos olhar aqui os ingredientes que vamos precisar. Os ingredientes básicos: esterco, água, leite e açúcar mascavo ou melaço, tá? Esse esterco ele tem que ser fresco, tá, pessoal? De preferência o esterco do dia, aquele coletado de manhãzinha, tá? Que ele vai estar mais vivo. Nós queremos os micro-organismos que estão aqui. Esses micro-organismos que serão responsáveis pela fermentação do nosso biofertilizante. Leite, como eu falei para vocês. Melaço, consegui um melaço top aqui, muito bom. Agora alguns outros ingredientes. Os básicos são aqueles então: água, esterco, leite e melaço. Só com esses ingredientes você já faz um biofertilizante. Agora, como nós temos alguns outros aqui, vamos utilizar também para ter os benefícios deles.
Esse aqui é o Biorin, que é uma rocha fosfática junto com um material orgânico. Então esse insumo aqui ele é rico principalmente em fósforo. Farinha de osso, tá bom? Farinha de osso, autoclavada. Calcário calcítico. Esse insumo aqui ele se chama Camag, pessoal. Ele é rico em cálcio e magnésio. O cálcio a gente já tinha aqui no calcário e na farinha de osso. Só que aqui tem o magnésio também. E eu quero o magnésio também no meu biofertilizante, porque o magnésio é essencial para as plantas, principalmente na fotossíntese, tá? E essa daqui é a cinza. Cinza de fogueira normal. Agora vamos para os inorgânicos. Ácido bórico ou bórax, no caso esse aqui é o bórax. Sulfato de manganês. Sulfato de magnésio. Sulfato de cobre. E sulfato de zinco. Eu vou estar falando certinho as quantidades para vocês, tá, pessoal? Aqui é só para apresentar mesmo os ingredientes. E também vou falar o que cada um, a importância de cada um. O que cada um ajuda aí para as plantas, né, na adubação das plantas. E a água, tá, pessoal? A água eu ainda vou pegar, tá aqui, eu vou trazer por esse cano aqui e vou jogar direto na bombona. Então vamos lá. Pode deixar filmando aí. Depois eu vou acelerar. Já coloquei o leite, tá, pessoal? 1 litro de leite agora no preparo. Um litro de melaço de cana. E a água que já tá aqui. Tá? Então, esses 4 ingredientes não podem faltar, pessoal. Esterco, melaço ou açúcar mascavo. Olha a qualidade desse melaço aqui, ó. E agora vamos mexer. Pessoal, então vamos mexer primeiro esses 4 ingredientes aqui. Até diluir bem o esterco, tá? Misturar bem o esterco com o melaço, o leite e a água. Esse caldo inicial aqui. Aí, ó, agora ele já tá ficando bem líquido, ó, bem diluído, ó. Fazer uma dinamização aqui, ó. Que gira bem rápido para um lado, depois... Aí, ó. Só isso aqui, pessoal, já é um baita biofertilizante, tá?
Beleza. Pessoal, então nós vamos colocar nessa primeira etapa do preparo todos os ingredientes orgânicos, tá? Então agora vai a farinha de osso. Eu vou colocar aqui 3 kg de farinha de osso. Mexe bem, para misturar bem a farinha de osso também. Então agora 2 kg do fosfato natural, do Biorin. Dois quilos também do Camag, cálcio e magnésio. Pessoal, então agora está pronta a base orgânica do nosso biofertilizante. Tá? Nós colocamos então água, esterco, melaço, leite, farinha de osso e Camag. E também o Biorin, tá? Que também é misturado, é um pó de rocha, mas que também é misturado com material orgânico. Essa base orgânica, ela tem que iniciar a fermentação, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar a bombona e esperar iniciar a fermentação. Daqui 1 ou 2 dias, quando começar a sair o gás, nós vamos colocar os novos ingredientes, que vão ser a parte mais mineral. Agora vai vir o calcário e também a cinza. Isso, o calcário e a cinza. Por hoje eu vou parar esse vídeo, aí eu vou voltar daqui 1 ou 2 dias para continuar a alimentação. Aqui as bolinhas de CO2 e outros gases. Então, beleza, está fermentando o melaço aqui, que é o responsável por dar essa energia para os micro-organismos para eles fermentarem. Deixa eu dar uma mexida aqui para vocês verem. Olha que beleza. Um abraço aí pro Rubão, o Renato, o pessoal se misturou bem. Beleza, tudo funcionando. Dando sequência então para o nosso biofertilizante, após ter iniciado o processo de fermentação, como nós vimos na parte anterior do vídeo, vamos colocar agora o calcário e as cinzas. Eu poderia ter colocado o calcário antes e as cinzas também, da primeira vez, né, que a gente colocou todos os ingredientes, mas por que que não foi feito? Tem alguns pontos que vale a pena a gente observar. De primeiro momento, eu precisava que a população de micro-organismos aqui dentro crescesse. Então o que fez isso acontecer foi o esterco, né, que era o inóculo ali, né, da onde vieram os micro-organismos, o melaço que deu energia para eles aumentarem sua população, proliferarem e começarem a atacar as matérias-primas que a gente colocou aqui, e também o leite.
né, com as suas bactérias láticas e a fermentação lática, que também é importante. Então agora nós vamos inserir o calcário e as cinzas. As cinzas também, pessoal, se eu tivesse colocado no começo, as cinzas têm o papel de aumentar o pH e também ela tem uma certa ação antifúngica, né? Tanto que a gente até usa a cinza aspergida sobre a plantação para controlar doenças foliares. E o calcário também tem o papel de aumentar o pH. E eu queria aqui um ambiente mais ácido, mais cheio de micro-organismos, para que assim, agora eles consigam atacar esses materiais que a gente vai colocar agora. Estou colocando aqui também, pessoal, 2 quilos, um pouquinho mais até, 2,5 kg aí de calcário. Acabei de adicionar aqui também mais 3 quilos de cinzas. Como é uma das nossas únicas fontes de potássio aqui no nosso biofertilizante, então eu coloquei um pouquinho mais. Pessoal, a cada alimentação que a gente faz, a gente tem que colocar 1 litro de leite. Essa fermentação lática aqui é muito importante. A gente vai comentar mais sobre ela. Difícil fazer com uma mão só aqui, peraí. Pensou se o celular cai aqui dentro, hein? Já era, hein? Então aí, ó, 1 litro de melaço. Cada inserção de nutriente que a gente faz aqui, a gente tem que estar colocando 1 litro de leite e 1 litro de melaço. Pessoal, e por que a gente coloca sempre toda a alimentação, um pouco mais de melaço e um pouco mais de leite? Porque é eles que vão dar a energia aqui para as bactérias e fungos, para os micro-organismos aqui de dentro. Beleza aí, ó, melaço. Agora vamos mexer bem, tampar e esperar a fermentação. Com isso a gente termina essa primeira etapa do nosso biofertilizante, dessa alimentação mais orgânica e mineral. Dando sequência no preparo do nosso biofertilizante, estamos iniciando hoje a segunda etapa de alimentação, onde estaremos inserindo os primeiros sais minerais. Hoje será inserido aqui então o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, 1 litro de leite, 1 litro de melaço e também um elemento animal, que será o fígado bovino. Então vamos lá. Vou colocar aqui então o sulfato de magnésio. Então tá feita a diluição aqui do sulfato de magnésio. Eu fiz a diluição aqui do sulfato de magnésio em 1 litro de água morna, para depois jogar ele lá dentro, que ele estava empedrado, né? E também para dissolver bem ele. Então aqui está. Aqui tem 1 kg de sulfato de magnésio diluído em 1 litro de água morna. Eu aproveitei que tinha essa água morna e já diluí também o melaço, que ele fica mais fácil para ser misturado, mais fácil para ser incorporado aqui no biofertilizante. Então a gente pode estar utilizando isso para outras coisas também. Utilizar água morna para estar diluindo antes e inserindo aqui dentro. Só temos que tomar cuidado com a quantidade de água, para não lotar a bombona. Tá? Então vamos lá. Agora, mais 1 litro de leite. Vamos colocar agora
o nosso elemento animal, que é o fígado bovino. No caso aqui ele vai ser a fonte de ferro do nosso biofertilizante. Fígado picado, tá, pessoal? Picar o máximo possível. Então hoje inserimos o nosso primeiro sal mineral aqui, que foi o sulfato de magnésio, junto também com o melaço, com o leite e com o elemento animal, que foi o fígado picado. Nós vamos ter que parar a alimentação por aqui, porque amanhã já é a nossa capacitação. Na verdade, eu vou continuar fazendo biofertilizante, só que no vídeo eu só vou poder mostrar para vocês até aqui. Porque agora a próxima alimentação só será na próxima semana. Eu estarei explicando todos os seguintes passos para vocês, tá bom? Então daqui uma semana estaremos colocando o segundo sal mineral, que será o sulfato de zinco, 3 kg de sulfato de zinco. Depois de mais outra semana, colocaremos um outro sal mineral, que será o bórax, mesmo esquema. Na semana seguinte, estaremos colocando o sulfato de cobre e depois o sulfato de manganês. Então nós temos ainda mais 4 semanas de alimentação. Depois disso, fechamos a bombona e vamos esperar por 1 mês até parar a fermentação. Portanto, não vamos conseguir ver no vídeo o resultado final desse biofertilizante. Eu tenho mais 2 outros biofertilizantes prontos para nós observarmos. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, esses são os 2 biofertilizantes que eu já possuía pronto aqui. São 2 receitas diferentes. Isso é muito interessante, a gente variar as receitas, né? Essa daqui, ó, é uma receita feita para usar numa concentração maior, para jogar diretamente sobre o solo, com o regador, né? Não precisa ser aspergido pelas folhas, embora também funcione muito bem. Nessa receita a gente colocou esterco de frango, mais pós de rocha, uma receita baseada mais para remineralização do solo. Então mais pensando em rochas fosfáticas, em outros tipos de minerais provindos de rocha, né? O calcário, a gente colocou pó de basalto, né? Que é rico em magnésio, ferro. Nessa outra receita já é uma receita para fazermos a aplicação foliar. Nessa nós inserimos os micronutrientes, né? Os sais minerais, assim como fizemos na receita aí do vídeo, e colocamos também bastante restos de peixe. Então dá para ver a coloração diferente, né? Mas no geral, no final do processo, os biofertilizantes vão apresentar uma cor verde bem escura e um odor agradável. Então, esses 2 biofertilizantes são para funções diferentes. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da aplicação em hortaliças. Aí, pessoal, então vou continuar aqui a aplicação. Vou colocar aqui o biofertilizante já coado, que eu tirei lá da bombona. Vou colocar aqui no regador, porque esse aqui é a aplicação via solo. Estou colocando 800 ml em 10 litros, ou seja, 8%, beleza? Aplicação de 8%, significa que em cada litro tem 80 ml então de biofertilizante. E aí é o seguinte, a aplicação aqui, ó, no pezinho das couves. A couve então, que é uma cultura que fica mais tempo no campo de hortaliça, né? Ela fica aí pelo menos uns 60 dias produzindo no campo. Então a gente vai fazer adubação de cobertura, porque aqui a gente já fez a adubação no início, pessoal, com o composto orgânico, né? E aí, para não ter que ficar jogando composto orgânico direto, nem outros nutrientes, outros adubos mais caros assim, a gente joga então via biofertilizante, que é muito mais fácil a aplicação aí, ó, via solo.
Então é isso aí. Com a aplicação do nosso biofertilizante, a gente finaliza o nosso vídeo e agora vamos para as discussões e comentários aí na live. Beleza, pessoal. Então, eu quis trazer para vocês essa parte mais prática para a gente entender como que são cada etapa, né? Como que é cada etapa do preparo do biofertilizante. Bom, como eu falei para vocês, esse tipo de adubo líquido, ele traz uma facilidade muito grande para o agricultor, principalmente para fazer as adubações de cobertura e adubação foliares. Então, pensando num preparo de solo, você vai estar fazendo o preparo de solo, vai estar misturando o composto orgânico, né? Vai estar colocando calcário e tudo mais, vai plantar. Geralmente a gente faz uma outra adubação de cobertura na metade do ciclo, ou quando for iniciar o florescimento de uma certa espécie, ou a frutificação. E os biofertilizantes, eles são facilmente aplicáveis depois para essa adubação de cobertura. Tanto via regador, como que vocês viram no exemplo dado no vídeo, como também na bomba costal de aspersão, né, no pulverizador, que fica muito fácil. Então, as principais características é produzir mais com um custo menor, porque uma receita dessa não é tão cara, pensando nos benefícios e na quantidade de aplicações que nós vamos estar conseguindo inserir no campo. Você tem um controle de pragas e doenças da agricultura. Muitos dos elementos que estão ali, por exemplo, o próprio leite, o sulfato de cobre, eles têm ações antifúngicas, antibactericidas, e eles vão ajudar a manter a sanidade da planta. Então, você também tem a possibilidade de estar inserindo nutrientes que não haviam no solo até então. Quando o solo está muito lavado, muito fraco, a origem desse solo não é uma rocha muito rica, então você tá conseguindo colocar esses nutrientes na forma do biofertilizante. Por terem micro-organismos ali dentro, e micro-organismos que vêm do esterco, que estavam antes no rumen lá da vaca, né, que estavam dentro do corpo da vaca, que eles são especializados em digerir o capim, né, em digerir a matéria orgânica celulósica, lignina, todos esses compostos que formam o tecido vegetal. Quando você aplica um biofertilizante sobre o solo, você está aumentando a taxa de decomposição, aumentando também a velocidade de decomposição. Então, naquele nosso primeiro vídeo da importância da matéria orgânica, a gente cobria o solo com matéria orgânica e depois aplicava o biofertilizante em cima para essa matéria orgânica se transformar mais rápido e ser enriquecida com outros nutrientes. Uma outra característica muito interessante é que em solos salinizados, né, solos que foram feitas aplicações massivas de agrotóxicos, onde ficaram sais sobrando no solo, que isso acaba causando toxicidade para a planta e impedindo a planta de se desenvolver, os micro-organismos têm a capacidade de transformar, de liberar esses sais de novo. Então, todos esses micro-organismos que nós estamos inserindo, eles fazem várias associações ali no solo, eles trabalham o material que está ali no solo, eles pegam partículas de nutrientes que estão já deixadas de lado ali no solo, digamos assim, né, aderidas na partícula de solo, e transformam ela de novo e disponibilizam para as plantas. Isso também vai ajudar muito no desenvolvimento das raízes. As raízes vão estar se associando, né, com esses nutrientes, com esses micro-organismos e aumentando a capacidade de absorver nutrientes. Uma planta mais sadia, né, uma planta que absorve mais nutrientes, é uma planta mais sadia e, consequentemente, caindo na teoria da trofobiose, né, que um organismo saudável ele é mais resistente a doenças, né, assim como a gente, se a gente está bem nutrido, a gente também não pega doença tão fácil. A gente está pensando nessa mesma teoria para as plantas, né? Então, uma planta saudável ela é muito menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. Eu mostrei para vocês, então, uma receita inicial, uma receita de biofertilizante inicial. Eu vou estar colocando ela aqui de novo, que é o Super Magro. Tá? Vou colocar ela aqui de novo na tela, para a gente comparar
com a que foi feita no vídeo, que foi uma adaptação do Super Magro, uma mistura da receita do Super Magro e uma mistura junto com uma mistura da receita da Epagre. Vamos lá. Biofertilizante Super Magro, então, passando por aqueles pontos. Ingredientes básicos, né? Esterco de vaca, água, leite e melaço. Esses nutrientes aqui, eles já são biofertilizantes. Se você deixar esses nutrientes fermentarem, desculpe, se vocês deixarem esses ingredientes fermentarem, você já faz um biofertilizante conhecido como Vairo. Eu vou estar passando esse material para vocês, de como que faz o Vairo. Quero disponibilizar várias receitas para vocês. Então, olha lá, ó, preparo em um recipiente de 200 litros, colocar 40 litros de esterco fresco de vaca. É importante o esterco seja bem fresco. 100 litros de água, 1 litro de leite, 1 litro de melaço e deixar esse material fermentar por 2 dias. Depois disso, passando uma semana, né, depois de 7 dias, você vai dissolver os sais em água morna, esses outros sais aqui, ó, sulfato de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, vai dissolvê-los em água morna e vai adicionar no biofertilizante junto com 1 litro de leite, 1 litro de melaço, né, ou meio quilo de açúcar mascavo, e vai adicionando esses ingredientes de semana a semana. Depois que você terminou esse processo, completa com água até 180 litros, né, a bombona, e vai fechá-la, vai fechar a bombona e esperar o final do processo de fermentação, que demora em torno de 30 a 45 dias. Junto, então, com cada um desses sais minerais, né, sulfato de magnésio, sulfato de zinco, sulfato de manganês, boro, você coloca também um elemento animal, fígado, sangue, restos de peixe, porque são insumos alternativos, pessoal, que se a gente conseguir fazer a transformação deles via biofertilizante, eles vão disponibilizar os nutrientes que tem dentro deles para o solo. Então, como são ingredientes ricos em alguns nutrientes, nós temos que utilizar, porque são de baixo custo. Então, você pode fazer a aplicação aqui, ó, continuando a aplicação, via foliar com concentração de 1 a 5%, por conta de ter os sais minerais, mais do que essa proporção de 5%, pode ser que queime as folhas. E também não precisa, acaba desperdiçando, né? Esses micronutrientes, né, zinco, manganês, ácido bórico, a gente precisa deles na nutrição das plantas em uma quantidade pequena. Então a gente pode fazer a aplicação via foliar, porque na folha a planta também absorve nutrientes, principalmente pela parte de baixo das folhas. Então a gente vem fazendo a aplicação com o bico pulverizador de baixo para cima, pegando na parte de baixo das folhas, é o ideal. E pulverização com intervalos de 10 a 20 dias. A gente aconselha sempre a fazer de 15 em 15 dias, uma semana sim, uma semana não. Vou colocar agora a receita do biofertilizante que foi feito no vídeo. Vocês vão ver que é bem parecida com a do Super Magro. Olha lá, a gente colocou algumas coisas a mais, que foi essa segunda tabela aqui, ó, os orgânicos e minerais. Nós fizemos tudo igualzinho ao do Super Magro. Olha lá, em um recipiente de 200 litros, colocar 40 litros de esterco bovino. Deixa eu tirar o símbolozinho aqui só por enquanto. Aí. Esterco, 100 litros de água, 1 litro de leite, 1 litro de melaço. Aí colocamos, essa é a primeira diferença, colocamos já no primeiro momento 2 kg de biorim, 3 kg de farinha de osso e 2 kg de camag. Tá? E misturamos e deixamos fermentar de 1 a 2 dias. No outro dia eu voltei lá, vi que estava acontecendo a fermentação, vi que estava tudo certo e inseri também junto com esses nutrientes, depois de já ter iniciado o processo de fermentação, depois de já ter uma grande quantidade de micro-organismos ali, inseri o calcário, 2,5 kg de calcário e 3 kg de cinza. Né? E 1 litro de leite e 1 litro de melaço, sempre. Então, se vocês forem olhar aqui a quantidade de leite que se usa, ó, 7 litros de leite a gente usou vai usar, né, até o final da receita, e 7 litros de melaço. Tá bom, pessoal? Essa receita, ela é muito indicada também para aplicação no solo, como fertirrigação. Então, tem algumas experiências muito bem sucedidas, por exemplo, de produção de leite, né, onde
depois que as vacas ali defecam em todo o curral, né, na parte de ordenha, eles lavam esse material já escorre para um tanque de fermentação e depois aplica-se sobre o pasto. E o pasto está sempre verdinho, sempre bonito. Então, essa fertirrigação que a gente chama, colocar nutrientes solúveis em água na hora da irrigação, que é o que a gente fez na parte final do vídeo na aplicação daquele biofertilizante. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de aplicação via solo, a gente pode usar uma concentração um pouco maior, porque não tem o perigo de queimar as folhas. Só não pode ser exagerada para não danificar as raízes também, né? Então a gente aconselha fazer de 5 a 10% essa aplicação via solo. Um ponto muito interessante que eu gostaria de conversar com vocês é o local de preparo, o local onde você vai colocar a bombona. Tem que ser um local que minimamente tenha um pouco de calor, principalmente agora na época do inverno. O calor ele vai aumentar ali dentro a ação dos micro-organismos. Então eles vão digerir, né, vão atacar mais fácil os nutrientes que estão ali, os ingredientes que estão ali, liberar os nutrientes. Vou falar rapidamente um pouco sobre essa liberação, pessoal. Essa liberação é feita por fungos e bactérias, micro-organismos, que eles têm uma digestão fora do corpo deles. Não é igual a gente que ingere o alimento e ele é digerido dentro do nosso estômago. Como são organismos muito pequenos, com uma estrutura muito simples, então eles lançam enzimas para fora do seu corpo, né, que são como se fossem ácidos, vários tipos de compostos, e esse ácido, essas enzimas atacam o material orgânico, né, atacam a rocha. Então no solo o que acontece é isso, existem micro-organismos ali comendo as rochas, atacando as rochas e liberando esses nutrientes para as plantas. Então nós estamos fazendo isso ali dentro do biofertilizante, né? Então essas bombonas são biodigestores, na verdade. Se você tivesse uma grande quantidade de biofertilizante, você poderia aproveitar até o gás que sai aí de dentro. Vocês viram ali o detalhe do escape de gás. Então esse local, se for um local muito frio, né, que só fica na sombra o dia inteiro, pode ser que agora, principalmente no inverno, demore mais para ser feito o biofertilizante, demorando esses 45 dias aí. Tem uma foto aqui de um canteiro onde foi aplicado o biofertilizante. Olha só que legal. Olha só, não sei se dá para vocês verem aí bem nítido. Esse é um canteiro, ó, provavelmente aqui o plantio de espinafre. Lá aparece o plantio de espinafre. E aqui no solo, olha só, como se fosse essa camada aí de bolor, né, essa camada de micro-organismos, de fungos aqui, ó. Eles estão atacando os materiais orgânicos que tem aqui, pessoal. Eles estão transformando esse material orgânico na forma úmica, né? Em ácidos úmicos, fúvicos, em humus, e essas partículas que a planta consegue absorver. Então essa é uma prática que é milenar, tá, pessoal? A gente tem um documentário chamado O Solo Vivo, eu posso deixar também o link depois, é muito interessante. O pessoal pegando os micro-organismos da floresta, né, os EMs, né, capturando eles. A gente pode depois fazer uma capacitação só sobre esse assunto também, dos EMs, que é muito interessante, que também é outra forma de estar inserindo nutrientes no sistema, inserindo micro-organismos no sistema, também é uma forma de biofertilizante, né? Então você pega lá, coleta os micro-organismos que estão no chão da mata, nas folhas ali, na serrapilheira, nas folhas e galhos, coleta eles, coloca dentro de um recipiente e coloca melaço e açúcar lá para eles fermentarem. E depois aplica sobre o solo. E os benefícios são incríveis, pessoal. É o mesmo princípio do biofertilizante. Só que com o acesso, né, a esses nutrientes que a gente tem aí, por exemplo, o Biorin, né, que a gente usou na nossa receita, né, voltando aqui para a nossa receita lá, o Biorin, que é o fosfato natural, a farinha de osso, o Camag, que é o cálcio e magnésio, o calcário, as cinzas. Então a gente consegue inserir dentro do biofertilizante outros nutrientes. Isso é muito importante, tá bom? Então essas receitas elas podem variar, tá bom, pessoal? Essas receitas a gente tem que usar o que a gente tem na mão.
Então, eu até estava conversando com um agricultor essa semana, o senhor Luiz Pavarim. Ele falou: Poxa, Humberto, encontrei quase todos os nutrientes. Faltou só sulfato de ferro, alguma coisa assim que ele falou que tinha faltado lá. Eu falei: seu Luiz, vamos usar sangue, vamos usar fígado, né? Vamos usar outros materiais aí ricos em ferro, pó de basalto. Então, conhecendo esses materiais, conhecendo a composição deles, nós podemos estar inserindo esses materiais dentro do biofertilizante e transformando em adubo, transformando depois nos nutrientes já disponíveis para as plantas. Por ser um adubo solúvel, o biofertilizante ele vai na veia já, né? Ele já é solúvel, então entrou em contato com a raiz, ele já vai ter ali uma absorção muito grande. Falando um pouco de números, essa receita aí que nós fizemos, essa que está na tela agora, ela gera mais ou menos 180 litros de biofertilizante. Se a gente descontar aí uns 20 litros da borra, né, da parte sólida que tem ali dentro, a gente vai ter então 160 litros de biofertilizante. Se nós usarmos esses 160 litros a uma diluição de 5%, nós vamos ter então 160 aplicações, pessoal, em uma bomba de 20 litros, em um pulverizador de 20 litros, colocando ali dentro dele 1 litro, né, que é a proporção de 5%, nós vamos ter então 160 aplicações para usar. Em 1 hectare, pessoal, essa bomba aí consegue fazer 8 aplicações inteiras, de fora a fora, em 1 hectare. Essa bombona de 180 litros de biofertilizante, né? Então, nós estamos fazendo 8 adubações de cobertura, pensando assim. O custo, vamos falar do custo, né? Porque muita gente fala assim, poxa, Humberto, mas esses insumos aí, fígado é caro, né? Farinha de osso é caro. Só que a quantidade que você usa é pouca. Então, eu fiz uma conta aqui, eu fiz um orçamento. O que ficou mais caro foram os micronutrientes, o sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês. Esses são os mais caros, principalmente quando você compra separado. Então, se você compra de 1 quilo, você vai pagar em torno de R$ 40 um sulfato de manganês. Só que 1 quilo você vai poder usar ele 3 vezes. Então, você vai poder fazer 3 receitas com 1 quilo de sulfato de manganês, por exemplo. Então, uma receita como essa aqui custa, em média, R$ 186, tá? Se nós diluirmos nesse valor aí, se nós dividirmos eles pelas 160 aplicações, dá 1,16, dá R$ 1,16. Então, cada vez que você está aplicando uma bombona, você gasta só R$ 1,16 e está inserindo um monte de nutriente no sistema, sabe? Então, é uma alternativa muito interessante para pequenos produtores por todos esses benefícios que os biofertilizantes trazem. Tá bom, pessoal? Então, a gente já passou um pouquinho aí do tempo de discussão. Eu vou voltar aí com vocês aí para o chat. Vamos responder agora as perguntas e comentários. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas e comentários, tá? Vamos lá. Parará. Ali, ó, Cícero Nascimento. Qual a quantidade de biofertilizante por metro quadrado que deve ser administrado? Então, vamos lá. Você deve fazer a aplicação de maneira homogênea na área. Então, se você está pulverizando, né, a bomba costal, né, com a bomba costal, o pulverizador costal, você consegue, com uma bomba de 20 litros, aplicar em uma área aproximadamente de 500 metros quadrados. Tá? De 500 metros quadrados, uma bomba de 20 litros. Então, pensando em 1 hectare, você precisaria então de 20 bombas de pulverização para passar em 1 hectare. Se você fizer via regador, que é uma quantidade mais concentrada, o que acaba acontecendo? Você pode jogar bem na região da raiz da planta. Então, só em volta ali da planta,
por exemplo, numa toceira de bananeira, você vai aplicar ali em volta, ali nos metros quadrados em volta. Então, em uma linha, em metros lineares, um regador de 10 litros, você consegue aplicar mais ou menos aí uns 10 metros lineares, tá? Então, é uma receita muito interessante, pessoal. E o legal também é você sempre estar aplicando um biofertilizante e já esperto no tempo de fazer o próximo, de maneira que você nunca fique sem, né? Então, você está terminando de usar um biofertilizante, já tem outro ficando pronto. Ou você tem duas receitas juntas, uma para aplicar nas folhas e outra para aplicar nos solos. Isso é muito interessante. O que mais aqui? Vamos ver. Se não colocar o fígado bovino, poderia substituir por peixe? A Ana e o Dudu Reis aqui, ó. Com certeza, com certeza. Você pode colocar junto o peixe. Se você não achar o fígado, se ficar caro, coloca só o peixe. Se você não achar o peixe, acha outro tipo de nutriente, né? O sangue, leite, soro de leite. Esses nutrientes a gente fica assim meio experimental o negócio, né? Mas isso é interessante também. Essa parte do agricultor pesquisador, né? O agricultor observando a sua área, observando o que ela está precisando, é lógico, de acordo com uma análise de solo. Então, no biofertilizante que nós fizemos no vídeo, eu sabia que aquela área lá era muito deficiente em cálcio, tá? Cálcio e magnésio. E também nos nutrientes normais, né? E a quantidade normal que o solo sempre precisa para a produção. Mas é um solo muito ácido e muito deficiente em cálcio e magnésio. Então eu inseri alguns nutrientes ali, alguns ingredientes que são ricos em cálcio e magnésio. Então essas experimentações elas têm que serem feitas. Você pega uma receita base, tenta aplicar ela ao máximo possível. Né? Tenta aplicar ela o máximo possível de acordo com a receita base que já foi experimentada, já teve trabalho em cima. Por exemplo, esse super magro aí que nós falamos, ou, por exemplo, também o Vairo. Né? Todos eles têm dados, né? Quantidade de nutrientes que disponibilizam e tudo mais. Mas nada impede de você experimentar novas coisas. Nada impede de você misturar estercos. Quem tem cabra na propriedade pode estar usando uma porcentagem de esterco de cabra. Né? Então, todas essas alternativas aí, elas podem virar tecnologias de alta produção. A gente sempre tem que estar tentando, tá? Vamos ver aqui. Caso possa detalhar por escrito todas as etapas para obtenção do biofertilizante mostrado no vídeo, agradeço. E mandou o e-mail. Isso, pessoal, quem quiser deixar e-mail, pode deixar aí também que eu mando diretamente o material. Eu vou mandar várias receitas para vocês. Tem várias receitas. Tem um livrinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. Nele tem muitas receitas de biofertilizante, tem vários outros materiais. Eu não falei o nome aqui, né? Vai que vocês não consigam ler. É assim, ó, alternativas ecológicas para o controle e prevenção de pragas e doenças. É um livro da Inês Burg e do Paulo Maier. Tá? Ó, aqui, ó, de novo aqui, ó, para vocês verem, eu posso deixar o nome certinho. Vamos lá. Cícero Nascimento. O leite pode ser de caixinha? É melhor que seja o leite pasteurizado, tá? Ou o leite fresco, porque ele vai estar mais rico ali com os micro-organismos do leite, com as bactérias láticas, né, que a gente tanto quer. E se não tiver outra opção, se for para deixar sem leite, aí põe um leite de caixinha. Entendeu? É que o leite de caixinha ele já passou por um processo ali que já matou muitos micro-organismos dele, né? Mas como tem ali ainda os micro-organismos do esterco, então você pode estar adicionando caso não consiga o leite fresco ou leite pasteurizado. Aí a Pri perguntou aqui qual o custo de da bombona, mais ou menos. Isso, a bombona de 200 litros vai variar de local para local. A gente paga em média aí uns R$100. Aquelas que estão no vídeo, eu paguei R$80, mas dependendo do lugar, chega até 150, eu já vi para vender bombonas. Vamos lá.
Thaís está falando aqui das bombonas. Ah, o Paulo Henrique Maier foi orientador da Thaís, muito bom, eu queria ter contato com ele também. Nunca cheguei a conversar pessoalmente com ele, mas estudo bastante os livros dele. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Falar então que o agricultor tem que fazer biofertilizante, é uma alternativa muito interessante, vale muito a pena, tem um custo baixo comparado com os benefícios e você pode estar utilizando ingredientes que você não compre, né? Esses exemplos do vídeo são com ingredientes que foram comprados, né? Mas você pode estar utilizando outros nutrientes. Você pode estar utilizando é, o aminoácido de peixe, os restos de concha moído, fazer o seu próprio pó de osso, né, farinha de osso, queimando o osso, depois triturando, cinzas. Você pode estar usando uma série de nutrientes aí. Você pode estar inserindo dentro do biofertilizante folhas de mamona, por exemplo, que são ricas em nitrato de potássio e tem um composto nela que chama ricinina, que também funciona como repelente natural. Então, além de tudo, você está dando também essa característica de repelente natural para o seu biofertilizante. É muito legal, tá, pessoal? Eu vou estar mandando para vocês as receitas de biofertilizante que tem no livro, tá? Tô vendo aqui o seu Cícero perguntando aqui o preço do livro. Tem outras coisas muito interessantes, tá? Vale a pena adquirir, né? Então, acho que é isso, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida... Ah, o Adalto perguntou aqui, calcário calcítico ou dolomítico? Então, vai do que você já tem, nesse caso você já tem algum, você pode usar o que você já tem, mas na sua análise de solo, o certo é você identificar ali se você precisa mais do calcário calcítico, né, ou do calcário dolomítico, que no caso tem um pouco de magnésio. Então, se você quiser colocar um pouco mais de magnésio a partir do calcário, você usa o calcário dolomítico. Se você quiser mais a parte de cálcio mesmo, aí o calcário calcítico. Certo? Isso, olha lá, o Hugo mandou lá. Importante aproveitar os insumos que se tem na propriedade. Perfeito. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. Usar o que tem na propriedade, né? Se você colocar ali o engaço de bananeira picado, né, o coração da bananeira picado, que é muito rico também em potássio, né, todos esses nutrientes, ingredientes, você pode estar inserindo e testando. O que falta muito, pessoal, é a oportunidade da gente testar quimicamente esses biofertilizantes. Muitas dessas receitas que a gente experimenta, se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma análise química dela, de conseguir quantificar exatamente cada nutriente que tem ali, padronizar essa receita, né? Assim como já foi feito com o super magro, com o Vairo, com os outros tipos de biofertilizantes que já têm as receitas formuladas, aí seria um recurso muito bom. Mas como a gente não consegue ficar fazendo essas análises o tempo todo, então a gente parte de uma receita já estabelecida e vai alterando de acordo com os ingredientes que nós conhecemos que são ricos em alguns nutrientes específicos. Vamos ver lá. Algum problema em fazer o biofertilizante com esterco bovino para a cultura de banana? Imagina, cultura de banana. Ó, a bananeira, pessoal, ela responde muito no biofertilizante. No vídeo, no primeiro vídeo, né, que foi o vídeo sobre a importância de matéria orgânica que eu fiz, né, a gente falou ali da produção de banana sem colocar mais adubação, só usando adubação comprada, né? A gente só está usando os biofertilizantes e a matéria orgânica colocada sobre o solo. A bananeira responde muito no biofertilizante. Se vocês quiserem reduzir o custo da produção de banana, aumentar a resistência a pragas e doenças, aumentar a produção, né, aumentar o peso do cacho, o tamanho do cacho, tem que usar biofertilizante. Tem que usar biofertilizante, tá? É uma alternativa, uma tecnologia muito boa, pessoal.
Olha lá, a Thaís falou que no Porto de Peruíbe doa vísceras. Perfeito, olha lá, pertinho aí já tem a matéria-prima. O Vini, salve Vini. Legal aí, obrigado pela presença. O Adalto aqui, quanto tempo dura depois de pronto? É o seguinte, a parte mais volátil, por exemplo, a parte do nitrogênio, você pode acabar perdendo se armazenar por muito tempo. Mas se você armazenar bem fechadinho, se você deixar na sombra, né, não deixar num local quente depois de pronto o biofertilizante, ele dura por muito tempo. Essas receitas que eu mostrei para vocês no final do vídeo que eu já tinha pronta, tem uma que está guardada faz um ano, que é essa que tem os micronutrientes na sua composição. Então ela está guardada faz um ano, você passa nas plantas, você percebe a diferença no dia seguinte. É impressionante. Então você consegue guardar por muito tempo, tá? Mas o ideal é que você consiga aí, utilizar ela pelo menos num período de 6 meses, né? Usar aí toda a receita, né? Dependendo da sua área. Se você tem uma área menor, vai durar mais, com certeza, né? Aí você pode fazer também o preparo em recipientes menores, como eu falei no início do vídeo, né? Que outras bombonas de outros tamanhos podem ser adaptadas, mas aí tem que fazer todo o processo da proporção aí dos nutrientes, tá? Geralmente esse tamanho de 200 litros, 250 litros é mais interessante para você ter uma quantidade para 1 hectare, pelo menos. Beleza? Vamos lá. Aí o Vini perguntou aqui, qual diluição via foliar? Desse que nós falamos aí, até 5%. Tá? Se você colocar nutrientes menos agressivos, né, que não tenha, por exemplo, sulfato de cobre, sulfato de zinco, né, o sulfato de manganês, você pode estar usando numa proporção um pouco maior. Mas até 5% é o ideal. Vale a pena você manter a frequência de aplicações do que fazer uma mais concentrada. Tá? Se você fizer então a aplicação aí de 15 em 15 dias, ou se você tiver duas receitas, uma foliar e uma solo, aí em uma semana você aplica via no solo e outra semana você aplica via foliar. Então essa continuidade, né, de aplicação dos biofertilizantes é mais interessante do que você fazer uma aplicação só mais concentrada. Tá? Vamos ver a Priscila aqui. É bom fazer mais de um tipo de biofertilizante dependendo da fase da cultura ou fazer mais aplicações nas fases de enchimento de fruto. Perfeito, perfeito. Você pode fazer um tipo de biofertilizante com uma composição mais para macronutrientes, para ser aplicada no início, né, no plantio, na parte vegetativa, na parte de crescimento da planta, e depois nessa parte da frutificação, né, do enchimento dos frutos, você pode estar fazendo esse com enriquecimento de micronutrientes. Porque esses micronutrientes, pessoal, eles têm funções específicas dentro da planta. Por exemplo, o boro. O boro está altamente relacionado à capacidade da planta formar os nutrientes e distribuir. Por exemplo, ela vai formar o nutriente na folha, na fotossíntese, e vai distribuir esse composto que ela formou pelo corpo dela inteiro. É igual a gente faz sintetiza aqui os alimentos e distribui pelo corpo inteiro. Né? Então, se você pegar, por exemplo, o zinco, o manganês, todos eles estão associados à capacidade da planta fazer os compostos fotossintéticos, fazer as proteínas dentro dela, fazer os carboidratos dentro da planta. Então, você tendo esses micronutrientes, você consegue fazer com que a planta produza um fruto mais saboroso, um fruto com um aroma mais forte, com coloração mais forte, né? As propriedades organolépticas que a gente chama, né? Aquela análise de massa seca, né? Quando você pega um tomate feito uma adubação orgânica, uma adubação agroecológica, né? Uma adubação biodinâmica e seca ele, faz a análise de massa seca e depois pega um tomate convencional e seca ele também, então essa massa que ficou, ela vai ser muito maior no tomate que é orgânico. Isso já é comprovado, isso já, né, tem várias pesquisas sobre isso. Por quê?
Porque a massa dele, né, a parte sólida, foi melhor transformada, né, tem mais diversidade ali de nutrientes, né, tem uma massa que é maior do que a da adubação orgânica, da adubação convencional, que é praticamente só água ali, né. Vamos ver o que mais aqui. Quando for tirar da bombona, mexe. Isso, sempre mexe, sempre vai mexendo. Na hora que vai aplicar, tá lá parado o biofertilizante, né? Terminou o processo de fermentação, você vai lá, mexe, né, para homogeneizar bem o líquido, pega a quantidade da proporção que você vai fazer e coloca no regador ou no pulverizador. Esse é o processo. Dá para fazer o seguinte também, pessoal, dá para adicionar uma pequena quantidade de melaço e de açúcar junto nesse momento da aplicação. Dilui bem no líquido e aplica. Por quê? Para que depois que esses micro-organismos caiam sobre o ambiente, caiam sobre as folhas, eles já vão ter ali uma reserva para irem trabalhando. Eles já vão chegar agindo ali, transformando tudo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vamos lá. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos lá. Júnior Aranha. Os agricultores de banana só utilizam esterco de frango e de peru e falaram que o esterco bovino não é bom para a bananeira. Então, isso não é verídico. De maneira alguma. O esterco bovino é muito bom é o esterco mais indicado para adubação. É o esterco mais indicado para a gente estar adubando qualquer cultura, para estar fazendo compostagem, é o esterco bovino, porque nele tem justamente essas bactérias, esses micro-organismos que conseguem transformar melhor a matéria orgânica, que são altamente especializados em decompor a matéria orgânica, né? Mas você pode estar colocando outros ingredientes também, outros estercos também, tá? É sempre interessante ter o esterco bovino. Tem que ter o esterco bovino. O biofertilizante só com outros estercos não fica tão bom quanto que tem também o esterco bovino. Mas é aquela mesma história, faz com o que tem. Tem que fazer com o que tem. Aí o Adalto perguntou, e as formigas? É isso aí, Adalto. Ó, as formigas, voltando na teoria da trofobiose, né, que uma planta saudável ela aguenta mais o ataque de pragas e doenças. As formigas, geralmente, elas vão atrás de plantas que estão debilitadas, plantas que têm altas concentrações de compostos que elas gostam na folha, que vão favorecer os fungos delas lá dentro do formigueiro depois. Uma planta que é bem nutrida, ela vai ter toda essa nutrição equilibrada, as formigas não vão dar prioridade para ela, elas vão procurar outras plantas. Então, você não faz o combate em si da formiga, o biofertilizante não vai atacar o tecido, não vai matar a formiga, né? Não é tipo um inseticida, né? Mas no geral, no controle do ambiente, ele vai estar fazendo com que as formigas procurem outros locais com plantas mais fracas, né? Ou fiquem lá isolados dentro da mata. Nessa área daqui de Jaguariúna que a gente fez bastante desses experimentos, a gente percebeu bastante isso. No começo tinha muita formiga e depois a gente percebeu que elas começaram a ficar mais na mata mesmo colocando algumas espécies que elas gostam, né? Nossa, era plantar brássicas, né? Era plantar repolho, plantar brócoli, todas essas, né? Todas essas couve-flor, né? Todas da família da couve, que as formigas, nossa, você podia ficar olhando assim, ó, de repente você via as formigas chegando e cortando a folha. Então, com o tempo, a gente foi vendo uma diminuição desse tipo de ataque nos citros, né, nas plantas cítricas. E a diversidade, né, plantando sempre em diversidade. Tá? Mas, se você colocar, por exemplo, as folhas de mamona ou outros compostos que as formigas não gostam, né? A folha de mamona, por exemplo, que tem essa ricinina aí, que funciona como um repelente natural, você também já está dando essa outra característica aí, né? De não estar favorecendo o ambiente para as formigas. Aí o Vini perguntou aqui, repõe água? Não precisa repor a água dentro da bombona, não.
Dentro da bombona não precisa repor água. Aquela lá já é a receita pronta, vai utilizando ela até acabar. Tem que coar, né? Porque ela fica com bastante borra, né? Uma borra assim. Aí você coa com um pano, com um voal, né? Com algum tipo de peneira, coa e aí coloca no pulverizador e aplica. Conforme for acabando a receita, já vai fazendo outra. Já vai fazendo outra. Esse que é o negócio. Biofertilizante, ó, vocês viram ali no final a couve, né? Foi colocado o composto orgânico e o calcário no início e depois todo o ciclo dela foi mantido só com biofertilizante, né? Então a cada adubação de cobertura aí era esse valor aí de 1,16, né, que a gente fez a conta aí desses 500, desse 1 litro, né? 1 litro de biofertilizante dentro da bombona. Então vale muito a pena. E não só por isso, pelo valor, mas por todos os outros benefícios, né? Vamos lá, pessoal, podem ir perguntando aí, a gente já passou aí, estamos com 1h18. Então, mais uma vez aí, quem quiser os materiais que eu vou passar, deixa o e-mail, tá? Eu vou disponibilizando para vocês. Para os agricultores do projeto Conexão Mata Atlântica, nós vamos disponibilizar esses materiais aí nos grupos do Zap, né? E também se quiserem mandar e-mail podem ficar à vontade, vocês têm meu Zap aí, podem mandar mensagem. Estaremos mandando essas receitas e qualquer dúvida aí em relação aos materiais a serem utilizados, é, em questão das bombonas, do local. Pessoal, ó, tem um detalhe importante aqui, ó, que eu esqueci. Não usar água com cloro, tá? Tentar não usar a água com cloro. Isso é importante também, porque o cloro ele vai matar os micro-organismos ali. Talvez não mate todos, né? E depois eles consigam se restabelecer. Mas se puder usar a água sem cloro, né? No caso aí do pessoal aí do Vale do Ribeira, dos agricultores aí do projeto Conexão Mata Atlântica da região que a gente atua aí no Vale do Itariru, é mais fácil. Todo mundo quase tem aí uma fonte de água por perto. Mas não utilizar, tá? O pessoal que faz uma agricultura aí mais próxima da cidade que tem água encanada, tentar não utilizar a água com cloro, tá bom? Uh, Bom, pessoal, acho que era isso então. Queria agradecer muito a presença de todos, foi muito legal aqui os comentários, as perguntas. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vou deixar meu e-mail novamente embaixo aí nos comentários e me coloco à disposição. Então, espero que vocês tenham gostado desse material sobre biofertilizantes. Lembrando sempre que a gente deve seguir as receitas já estabelecidas, mas podemos fazer adaptações, né? Podemos inventar novas receitas. A gente tem que sempre tá inovando aí. Ó, mais uma que o Adalto perguntou: esterco de porco pode? Pode com certeza. Pode ser utilizado também, tá? Se tiver o esterco de vaca para colocar junto, melhor. Se não, vai com o que tiver. Aquela mesma história. Sempre coloco um lema aqui, pessoal. Na agricultura eu gosto sempre de falar esse lema, que é o ótimo é inimigo do bom, né? Então é melhor fazer do que não fazer, tá? Tem gente que fica esperando muito aí as coisas, né? Os ingredientes exatos, o momento certo, e acaba não fazendo. Então eu sempre gosto de falar isso aí no meio da agricultura aí, o ótimo é inimigo do bom. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Então, vamos encerrar a nossa live. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, em especial aos agricultores do projeto Conexão Mata Atlântica. Gostaria de agradecer muito à equipe do IBS. Gostaria de agradecer à Fundação Florestal, a todos os interessados que apareceram aí também na live, amigos, e estamos juntos, pessoal. Precisando de algo, é só entrar em contato. Um grande abraço para todos, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.